Você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente está sendo responsável por criar os próximos vilões da sociedade. E com certeza você não percebeu que você está ajudando a criar o mal na sociedade. Você está no canal Por Trás da Fechadura. Se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou te mostrar, usando o incrível mundo de Gumball para facilitar a sua compreensão, como somos responsáveis por criar os vilões da sociedade. Vamos lá! O personagem da vez que a gente vai analisar é o personagem Rob. Ele apareceu pela primeira vez no desenho sutilmente na primeira temporada e teve poucas cenas e pouco destaque. Ele era um estudante comum da escola de Elmore e era da mesma sala que o Gumball e o Darwin. E quando a primeira temporada lançou, a gente nem imaginava o que o Rob ia se tornar. E apesar desse personagem não ter tanto destaque na primeira temporada, tinha uma coisa específica que esse personagem sofria que eu enxergo que nenhum outro personagem sofria igual a ele. Ele sofria a exclusão. Apesar de ele ter várias cenas que ele tá perto dos amiguinhos dele, tem cenas que ele vai pra festa, que ele foi chamado pras festas ali, ele não parece ter uma conexão forte com nenhum dos outros alunos. Igual a várias pessoas da vida real que convivem, vão nos lugares, vem bastante gente, mas não tem uma conexão tão forte com as pessoas, porque ninguém se importa em criar uma conexão com essa pessoa excluída. Além dele parecer ser um personagem excluído por ninguém criar uma conexão com ele, o que me faz acreditar também que o Rob era assim excluído é que depois que ele ficou todo deformado e se tornou o principal vilão desse desenho, ele criou uma raiva do Gumball muito grande e criou também uma raiva de toda a sociedade. E toda essa raiva da sociedade deve ser porque a sociedade excluía ele. Ele não sentiu nenhum receio em se tornar um vilão no desenho. Ele não sentiu receio em talvez destruir aquele mundo, destruir aquela sociedade. E isso pode indicar sim que o Rob era o personagem mais excluído dali, talvez, que era excluído pelos alunos, era excluído pelo Gumball e pelo Darwin, principalmente, porque o Gumball e o Darwin nem se preocuparam em decorar o nome do coitado. Rob! Meu nome é Rob! Rob! Claro, desculpa aí. E você ser uma pessoa socialmente excluída te deixa com vários pensamentos ruins. Vocês já ouviram o ditado de que mente vazia é a oficina do diabo? Esse ditado existe porque quando você tá sozinho e sem ninguém perto, sem ninguém pra conversar, você, como ser humano, tem tendências a pensar um monte de coisa que fazem mal pra você mesmo e, em casos mais avançados, você começa a pensar em coisas que fazem mal pra outras pessoas. E todo esse ódio das pessoas que fazem o mal pra sociedade tá diretamente ligado com a forma que as outras pessoas tratam quem tá sendo excluído. A maior parte dos nossos vilões sociais foram construídos por pessoas que excluíram eles. Os vilões que a gente teve ou tem na sociedade foram maltratados por muita gente até chegar num ponto de fobia social e de ódio de todo mundo. Não é à toa o Rob ter virado o principal vilão desse desenho. E tem até uma cena bem triste, por sinal, que o Rob, já transformado naquela forma dele deformada, sabe? Conversam com o Gumball e o Darwin, e o Gumball e o Darwin tentam ajudar ele a achar uma vocação naquela sociedade. E os dois fracassam nisso. Porque eles cometem um erro que várias pessoas cometem na vida real, que é usar uma abordagem errada com pessoas que se sentem excluídas e maltratadas. Eles ficam falando, por exemplo, que o Rob poderia ser o zelador roqueiro da escola deles, daquela sociedade ali. E aí o Rock, por exemplo, que é o zelador roqueiro desse desenho, passa ali do lado onde eles estão conversando e fala que ele já exerce essa função naquela sociedade. E isso vai acontecendo com vários personagens que vão passando ali. Sempre que o Gumball e o Darwin falam, você poderia ser X, esse personagem X passa e fala que ele já faz isso. E esse diálogo em específico precede o momento em que o Rob se torna um vilão. E não é por acaso que depois desse diálogo ele quis se tornar um vilão. Essa conversa entre ele e o Gumball fez ele se sentir muito mal. Só fez ele se sentir mais desencaixado daquela sociedade. Fez ele se sentir um erro daquela sociedade. Gerando assim um ódio enorme dentro dele que ele passou a ter com aquela sociedade. Imagina como que você se sentiria se você tá tentando achar uma vocação, tá tentando fazer coisas boas pela sociedade e chegam pessoas que falam que você não pode ser isso ou aquilo porque já tem outras pessoas que fazem isso. Deve ser uma sensação perturbadora, você tentando se realocar, tentando fazer o bem e as pessoas ao seu redor te desmotivam a fazer isso. E um ponto interessante é que o Rob nem sempre foi uma pessoa má, mas a sociedade tornou ele uma pessoa má. É aquela velha história de que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. No caso do Rob, o homem nasce bom, mas o gato azul corrompe.
E você percebe como a relação do Rob com outras pessoas foi diretamente responsável por ele se tornar um vilão? Talvez, se ele fosse mais acolhido pelo Gumball e pelo Darwin, mais acolhido pelas pessoas que ele convivia, ele não tivesse se tornado esse vilão. E você percebe como isso reflete drasticamente a nossa sociedade? A gente, como ser humano, quando exclui as pessoas ao nosso redor, estamos sendo diretamente responsável por criar uma pessoa ruim que vai fazer muito mal para a sociedade. As pessoas precisam de companhia, precisam de acolhimento e precisam se sentir conectadas umas com as outras. E o nosso dever como indivíduo na sociedade é acolher o máximo possível todas as pessoas. E principalmente, não excluir as pessoas. O cara que você está excluindo hoje pode ser o maior vilão que essa sociedade já teve no futuro. E isso é um pouquinho sua responsabilidade. Talvez a forma que você tratou ele prejudicou muito ele na vida dele. Você pode ter colaborado com isso, pode ter colaborado com uma criação de outro vilão para a sociedade. Igual o Gumball e o Darwin colaboraram para o nascimento do vilão Rob. Então vamos colocar a mãozinha na consciência na hora de excluir os amiguinhos aí, viu? O que eu quero dizer nesse vídeo é que o tempo todo Gumball estava mostrando pra gente uma dura realidade social. Nós, pessoas que convivem na sociedade, criamos as pessoas que praticam o mal.